Neste problema, nós temos uma situação de um tubo dentro de uma parede. Neste ponto, por onde passa esse tubo, foi informado para a gente que a temperatura é de 650 Kelvin. A temperatura na parte interna dessa parede, considerando que ela faz parte de um cômodo, você tem 925 kelvins. Nós não sabemos qual é a temperatura da outra face, que a gente chama de temperatura externa. Ela tem 1,20 m de espessura. O tubo está embutido, ele passa no meio dessa parede. Eu tenho um T infinito de 300 Kelvin e eu tenho um coeficiente de película de 23 Watt/m² ali no nosso ambiente. Então vamos fazer uma ilustração para tentar melhorar um pouco o entendimento do nosso problema. Eu tenho uma parede, vamos esboçar aqui. Parede, poço. Essa parede ela tem 1,2 metros de espessura. Eu tenho um tubo que passa por dentro dessa parede. Nesse ponto aqui, a temperatura é de 650 Kelvin. Aqui nesta parede nós temos 925 Kelvin. Eu não sei qual é essa temperatura. Vou chamar de temperatura externa. Vou dizer que esse tubo, o centro desse tubo, dista aproximadamente aqui uma espessura L, uma distância X, como queiram, aqui do ponto zero, que eu estou adotando, aqui nessa face que está 925 Kelvin. Nós temos, para completar o nosso desenho, uma convecção lá de fora, 300 Kelvin, igual a temperatura infinita aqui, e um coeficiente de película igual a 23. Então vejam só. Pede quão distante da superfície quente o tubo deve estar localizado, então pede exatamente o X, ou L, algumas pessoas chamam de L, tá? Para não confundir com o eixo X, muitos adotam. E qual é o fluxo de calor pela parede? Qual é o valor de Q que flui ali de um lado para o outro? Um porém aqui é o valor de K. Ele é dado ali em função da temperatura. Ele é variável, ele depende da temperatura. Então nós teremos duas situações aqui. Pensando no fluxo de calor. Eu terei aqui um calor, um Q de condução, e aqui eu terei um Q de convecção. Pensando na situação do análogo elétrico, eu teria aqui um resistorzinho de condução, e aqui eu teria o meu resistorzinho de convecção, onde eu tenho aqui no extremo direito a minha temperatura de 300 Kelvin e no extremo esquerdo temperatura de 925 Kelvin. Ora, como eu tenho ali uma associação em série, eu posso dizer que o meu Q de condução, é igual ao meu Q de convecção. Se eu considerar a quantidade de calor que passa por dentro do bloco, de alvenaria, onde está o tubo, a quantidade de calor que passa ali está sendo trocada por convecção à direita com o ambiente. Então, se eu descubro qual é o valor de calor trocado por convecção, esse calor trocado é aquele que passou por condução pela parede. Daí essa igualdade. E, portanto, a gente pode escrever umas equações sobre. Vamos enumerar aqui, vamos chamar aqui de 1 e aqui de 2. Como é que eu calcularia esse calor de condução em 1? Poderia chamá-lo de, partindo da equação conhecida, Q de condução igual a menos kdT dx. E o Q de convecção é o nosso conhecido HATE menos 300. Se a gente trabalhar por unidade de área, não precisaremos nos preocupar com aquele azinho que aparece ali. Então agora, trabalhando um pouco melhor essa primeira integral, a gente pode reescrevê-la como um Qzinho C, uma integral total de 0 a 1,2 dx. É isso? Estamos integrando de uma face a outra. Portanto, a gente está percorrendo toda a espessura da nossa parede, nosso sinal negativo, e a gente fica aqui com até a temperatura externa, o nosso K, que substituído pelo valor fornecido no enunciado da questão, como ele varia, 0,0073, que multiplica 1 mais 0,0054 t dt. Agora, se fizermos essa integral, e ela vai levar a uma álgebra um pouco chatinha, porque teremos ali várias contas pequenas,
chegaremos num valor de temperatura externa a 2 valores. A gente vai chegar, na verdade, num polinômio de grau 2, tá? E a resposta dele e os valores de temperatura, a interpretação desses valores, conduzirá a um valor que a editora está trazendo para a gente, que é de aproximadamente 307 Kelvin. Fica como um exercício aí resolver essa integral à esquerda, integral à direita. São integrais simples de se fazer. Lembrando que aqui tem um produto, né? Aqui, 2 produtos, melhor dizendo, um aqui, outro lá. Vai dar uma integral de t dt, vai dar uma integral de dt apenas. Substitui os limites de integração, rearranja os termos e naturalmente vai ser conduzido por um polinômio de ordem 2, de onde a gente consegue chegar na temperatura aí que, segundo a editora, é de 307 Kelvin. Uma vez encontrado o valor para temperatura, para TE, se eu substituir, por exemplo, na equação de convecção, eu vou encontrar ali um Q de convecção, com TE igual a 307, aproximadamente 161 watts por metro quadrado. Então eu encontrei o valor do TE e do meu calor de convecção. Então, o grande entendimento dessa questão é você se lembrar que o calor que veio por condução, ele saiu ali por convecção. Depois dá uma álgebrazinha um pouco trabalhosa, mas trabalhosa no sentido de que tem números pequenos ali. Tá? É sempre uma boa estratégia você substituir por letras, desculpe, esses números pequenos, para que você consiga trabalhar de forma mais eficiente, render e só no final fazer as simplificações totais. Mas ainda falta quão distante da superfície quente o tubo deve estar localizado. Então, agora que já temos o calor que passa por essa estrutura, a gente pode refazer a integral, integrando agora de 0 a L, nosso dx, e de 925 a 650, o nosso dt. Lembrando que aqui nós temos o valor de K. Deste lado a gente obtém integral de dx x. Usando aqueles limites ali eu tenho apenas o meu L, exatamente quem eu procuro. E fico com integral um pouco mais trabalhosa à direita. E aí vamos substituir aqui o valor 0,0073, que multiplica 1 mais 0,0054, multiplica t, dt. Meu L é igual a essa integral, vou repetir. Como na situação anterior aí, preciso fazer essa integral, calcular, vai dar um pouquinho de trabalho. A gente substitui limites de integração para t, é uma integral trabalhosa em razão dos numerinhos, que nós temos ali, os números pequenos, mas é uma integral simples, integral de t dt ou integral de dt simplesmente. Finalmente, o que aqui no denominador, trazendo da esquerda. Se fizermos isto, a gente chega num valor da editora de 0,65 metros, tamanho de L, ou tamanho de X, a depender aí de como foi chamado lá na figura. Certo? Então, novamente, a gente valeu-se da integral. Integramos de 0 a L. Por que integramos de 0 a L? Vamos voltar no esquema. Integramos de 0 até L, porque eu queria saber a distância. X agora. Na verdade, x que é igual a L. Temos um x igual a L aqui nesse ponto, né? E integramos de 925 até 650 Kelvin, que a gente está considerando exatamente essa fatia, essa primeira fatia, esse primeiro bloco da nossa estrutura. Né? Segundo o momento do exercício, a gente trabalhou apenas sobre esse primeiro segmento, até o limite de onde estava ali a temperatura, aquela linha imaginária de 650 Kelvin.
Então, confiando nas respostas da editora, a gente tem ali 161 para o calor de convecção, 307 para a temperatura externa, e nós teremos uma espessura de 0,65 metros. A distância entre a face que está a 925 Kelvin e o ponto onde está o tubo. A parte mais trabalhosa é resolver esse polinômio de segundo grau que surge ali e que está com números bastante pequenos, então dá um pouquinho de trabalho, é preciso fazer com bastante atenção, porque há muita chance de erro em conta, já vista os números ali com tantas casas decimais. É isso aí, abraço, até a próxima.